Fala Mulher Empreendedora, nós estamos aqui no nosso na nossa estreia no nosso podcast Você Empreendedora. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês, mas este aqui é o espaço para você, empreendedora, se identificar, ouvir histórias inspiradoras para você, saber que você não pode parar. E aqui a gente está muito junta para a gente se capacitar e avançar, crescer muito. E eu já vou apresentar para vocês, está aqui na nossa inauguração, na nossa estreia hoje, a Paloma Barradas, que é empreendedora, tem uma doceria, acho que tem mais docerias, né, Paloma? Aqui na cidade de Duque de Caxias. Eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho do nosso negócio, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para a mulherada que está nos assistindo te conhecer e conhecer o seu negócio. Oi, mulherada, tudo bem? Meu nome é Paloma, como ela falou. Eu sou CEO da Barradas Doceria. Eu tenho 3 unidades aqui em Duque de Caxias. E sou casada, tenho 30 anos e fazem exatamente 7 anos que eu empreendo. 7 anos, 7 anos. Paloma, queria assim, tem nos assistindo, né? Muitas mulheres que acredito já empreendem, pessoas que não empreendem são CLT e às vezes começam uma atividade para poder complementar a renda, né? São diversos os caminhos que nos levam ali, às vezes, ao empreendimento. Sim. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como foi que você começou com a doceria? Era algo que você assim já sempre quis ou não? Foram coisas que foram acontecendo para te levar até isso? Conta um pouquinho pra gente como que foi o seu início. Sim, eu tinha 23 anos, comecei no ano de 2018 e eu comecei com uma necessidade. Não era algo que, eu quero, é um sonho ser dona de confeitaria, ser dono de uma doceria. Nunca veio isso na minha mente, nunca teve isso no meu coração naquele momento. O momento era de realmente, eu precisava de uma renda extra. E quando eu precisava, eu era recém-casada, casei nova, né, 21 anos, e aí já não bastasse as responsabilidades, né, de um casamento, de trabalho, porque sempre morei em Caxias, sempre fui de Caxias, e eu trabalhava no centro do Rio. Então era um trajeto longo, né? Quem é caxiense sabe, trabalha no centro do Rio, é bem complicado. A gente tem que sair muito mais cedo de casa. E eu queria começar a faculdade, né? Eu queria começar a faculdade e com aquelas recém-casados e muita dívida, né? Tem essas coisas, e eu não tinha condição com o meu salário pagar a minha faculdade. Então eu precisava de uma renda extra. E aí eu pensei, o que que eu vou vender? O que que eu vou vender para conseguir pagar a minha faculdade? E aí eu até pensei em vender, porque a minha mãe, ela inclusive, eu vou dar um spoiler aqui de que a minha mãe é a primeira carteira assinada dela que eu assinei aqui. Depois Que que legal! comecei Nossa, que minha bacana! empresa. Então, assim, foi uma grande realização na minha vida, né, assinar a carteira da minha mãe, porque ela sempre trabalhou, inclusive ela ainda vende, para ela parar de vender Avon, Natura. Só que, assim, recebendo muito fiado, né? Sim. Recebendo muitos calotes. E aí eu até sugeri, será que dá certo vender essas coisas? Mas eu não vou saber cobrar. Eu vou receber um monte de calote igual minha mãe. Que é o problema, Que realmente, é o né? problema. Eu falei, não dá. Então comecei a ver antes. Eu não tinha muito inteiramento ali com o Instagram, né? Até não era muito forte, eu acho, em Sim. 2018. Era mais no Facebook. E aí tinha umas comunidades, eu não sei se vocês já participaram das comunidades que tinha dentro do Facebook. Sim, já de tudo lá. E aí lá tava aparecendo muito pra mim bolos no pote. Como ganhar dinheiro extra fazendo bolo no pote, não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que isso deve ser possível, né? Eu tenho jeito para cozinhar, sempre tive. Gosto de cozinhar. E aí eu comecei, mas eu gostava de cozinhar coisas salgadas, né? Eu não tinha muita experiência com coisas doces. Mas eu falei, eu vou tentar. E aí eu nem tinha comentado com meu marido, nem com ninguém. Um dia voltando para casa, eu desci na estação, eu voltava de trem, né, no centro do Rio. Aí eu desci na estação de Corte 8 e fui no açaí atacadista que tem até hoje lá ali no Corte 8. E eu tinha R$ 60. R$ 60 eu comprei a minha mistura de bolo pronta, né? Porque eu comecei com o que eu tinha. Eu não sabia fazer um bolo profissional, fazer aquela massa fofinha de bolo, eu não sabia.
Foi Eu porque, tinha. assim, você não era experiente com doce, Não, nada disso. nada, Você foi, nada. viu Eu ali, tinha, eu tinha que fazer uma massa de bolo pronta. Então eu fui e comprei a massa de bolo pronta, que até era mais acessível do que você comprar todas aquelas coisas sim. separadas. Ó, isso aqui. Aí eu comprei a massa de bolo pronta, comprei leite condensado, tipo, as 2 caixinhas. Eu não lembro que antes dava pra comprar por R$ 60. É, verdade. Hoje já não dá tanto, mas comprei minhas coisinhas ali e comecei. Cheguei em casa, meu marido sem entender nada, né? O que eu tava fazendo. Aí comprei uns potinhos de plástico, né? Hoje a gente tem embalagens personalizadas, mas eu comecei com aqueles potinhos de plástico. Fiquei por muito tempo com os potinhos de plástico. E fiz. E aí foi a vergonha, porque eu era uma pessoa muito. Hoje eu falo na internet, hoje eu falo para outras pessoas, mas eu era uma pessoa muito tímida. Assim, gente, tímida no nível que eu ia para casa da minha prima todo final de semana. Todo final de semana eu estava lá. Eu, minha mãe, com as minhas primas e minha tia. E eu tinha vergonha de pedir para beber água. Eu ia no ouvido da minha mãe e isso olha, eu ali o tempo todo com os meus primos, com as minhas primas, e eu ia no ouvido da minha mãe e falava: "Mãe, eu tô com sede". Aí ela ia lá na geladeira e pegava água. Eu tinha vergonha de falar para minha tia, para minha prima que eu queria beber água. Então o nível de vergonha era muito grande. Então isso foi algo também que eu desenvolvi com o tempo, mas eu não sabia falar, eu não sabia me apresentar, eu não sabia nada. Então eu pensava: como que eu vou oferecer meus bolos? Porque você, dessa Tenho vez, você vergonha. foi, começou, você fez ali os seus primeiros produtos, vamos dizer assim. E o seu maior desafio nesse período era. Porque ninguém Já, sabia que você fazia, que você estava ali começando, né? Porque sim, você começou com o propósito de, olha, eu vou complementar aqui para poder pagar os meus estudos, minhas coisas e tudo mais. E como que foi essa passagem de, olha, agora estou com isso aqui, meus bolos aí para vender? eu tive que tentar falar com as pessoas que eu me sentia mais à vontade, né? Primeiro. Aí eu mandei mensagem para algumas pessoas que já trabalharam comigo, que eu era no INPI, eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a empreender, eu trabalhava de assistente administrativo no INPI. Sim. Então, antes disso, eu trabalhei de recepcionista na Caixa por 2 anos e meio, no prédio lá também no centro do Rio, que era um prédio administrativo da Caixa. E aí lá eu conhecia bastante pessoas, né? Mas eu não trabalhava lá. Eu trabalhava em outra. Aí eu pedi uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio. Foi ela que me colocou lá na Caixa. E aí eu pedi para ela: poxa, por favor, eu tô vendendo um bolo no pote. Você pode oferecer para algumas pessoas aí que trabalhou comigo, sabe quem eu sou, né? Porque como que eu vou vender para ninguém? Ninguém me conhece. Sim. Aonde no INPI ninguém me conhecia. Então eu não tinha como chegar lá, gente, olha. Então, comecei a trabalhar aqui agora, mas eu preciso vender meus produtos, vocês podem comprar? Eu não teria essa coragem. Não seria nada demais, mas para Não, você era um grande porque desafio, assim, quem porque conhece a minha família, as mulheres da minha família têm muita dificuldade em falar, em dar opinião, assim, de tomar uma decisão. Então, eu tava um pouco emocionada. Porque realmente hoje eu sou outra mulher. que legal. E assim, eu vejo assim no seu olhar quando você começou a falar, como que é lindo ver o que o empreendedorismo trouxe para sua vida nesse sentido, né? Vencer coisas, porque às vezes a gente pensa, como a Paloma está aqui contando a história dela, né? Que é só sobre dinheiro, né? E não era só sobre dinheiro. Ali você estava buscando o sustento e tal, Não, mas você hoje, percebe que você foi completamente transformada nesse processo com os desafios totalmente. que você teve ali, né? De falar, de tipo, se sentir importunando, mas você estava ali desenvolvendo. Nossa, hoje tem algumas atitudes que eu tomo ou pessoas que eu respondo que não tá confortável pra mim, que antes eu aceitaria, assim, muito fácil, que eu fico, nossa, nem eu acredito que eu falei dessa maneira, que eu reagi dessa forma. Porque realmente a nossa família tem muita dificuldade. Isso, inclusive, quando eu fiz um tempo de terapia, que inclusive eu preciso até voltar a fazer, porque é muito importante É, para a saúde mental. é, Na primeira consulta, ela já percebeu a dificuldade que eu tenho para falar. Então, é algo realmente familiar. Todas as mulheres da nossa família, é assim. tem tipo que um bloqueio assim para se É, comunicar. sim. Você tinha, porque aqui, ó, você já Não está. verdade. Que bom, eu fico muito assim impactada, porque é tão bom a gente
quem olha ali a Paloma do Instagram, da doceria, que tá ali fazendo os stories, que tá ali divulgando não só a loja, né, mas também um estilo de vida, Sim, incentivando outras mulheres que elas podem, que elas conseguem. Não imagina a história que tem por trás, sim. porque muitas vezes Deus vai nos levar a ser um exemplo para outras pessoas em áreas que foram absurdamente desafiadoras para nós. Sim, Tipo, e que a gente não, eu não conseguia imaginar que eu seria um exemplo disso. A gente nunca, um tempo atrás, eu conseguia imaginar que eu ia ter desbloqueado isso. e ninguém iria dizer também que foram os seus doces que trouxeram isso para sua vida, Sim, porque são caminhos que são tão inimagináveis, né? Do trabalhar de Deus ali na nossa vida e do papel do negócio, porque às vezes o nosso negócio, antes de nos trazer lucro, vai nos trazer tantas outras coisas que a gente precisa: alívio, libertação, sim, é, 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 o empoderamento mesmo, que é você se sentir, se enxergar em outro lugar, porque certamente hoje você consegue se enxergar, você tem uma outra autoestima para se enxergar num lugar que antes você jamais se enxergou. Né? Jamais se enxergaria, né? Jamais se veria. E é muito, muito legal ver isso no seu olhar aqui na história. Né? Eu tenho certeza obrigada. que isso vai incentivar muitas outras mulheres, porque o negócio, o empreendedorismo, a venda, né? Porque, fim ao cabo, tudo é venda. Sim, Tem essa exposição, porque não é muito difícil de haver venda, de haver negócio, sem haver exposição. E ali, no início, você era a sua propaganda, você é essa propaganda, você é essa contadora, você é a sua administradora, você é a sua isso. confeiteira, você é tudo, né? Até que as coisas se colocam. Até porque nesse momento você não tinha a ideia de que era um negócio. Você enxergava ali Não. que era algo extra que você estava fazendo e tal. E qual foi esse maior obstáculo que você pode identificar assim, nesse início e nessa transição, Paloma, de você, que você começou vendendo os bolos, né? Ali para complementar a sua renda, até que isso se tornasse de fato e você enxergasse, olha, eu tenho um negócio, eu não só faço isso aqui para complementar minha renda, eu tenho um negócio, porque até que a pessoa, ninguém começa. Tipo, eu tenho um negócio. Até que a pessoa assuma que ela tem um negócio, né? A mente dela vai transicionando. É, Como é que foi isso para você? E qual que foi o seu maior, assim, desafio nesse período até que você assumisse assim, olha, eu tenho um negócio, isso aqui realmente é o meu sustento, eu vou fazer isso aqui, fazer da minha vida isso daqui. quando eu comecei a vender no NPI, é, era algo assim, de dias, ter no horário do almoço, ter uma fila na minha mesa, esperando ser atendida. Na época não tinha nome ainda, né? Mas ser atendida para comer um doce, que hoje é um doce barradas. E no INPI é um órgão público. Não é permitido ter vendas lá dentro. Só que muitas pessoas vendem, né? E as pessoas gostam, que é uma necessidade. As pessoas estão ali, recebem um salário pequeno e precisam, né, vender. Só que o meu estava ficando muito alarmante. Porque as pessoas Ah, estavam fazendo um fazendo. movimento Eu ali. tinha um caderninho, gente. Um caderninho de pessoas que vão me pagar no dia do pagamento. Aí eu já tinha que estar lá esperando. Fazia a Então, assim, eu cobrança. tinha um negócio dentro do meu trabalho, entendeu? Era realmente um Sim. negócio. Eu tinha um caderninho, tinha já o X de valor que eu ia receber no dia do meu pagamento, junto com o meu pagamento. Então, era realmente uma renda Os extra. adicionais do É, seu os negócio. adicionais. Então, e todo mundo falava dos doces. Era algo que todo mundo falava. E que, sim, você precisa experimentar. Ela fica lá no 22º andar, vai lá. Olha, E algo assim, as pessoas chegavam achando que estavam procurando meu cheque, algo assim. Quem é a menina dos doces? Quem é a menina que vende doce? Aí eu, ai meu Deus. Aí eu morrendo de medo, né? Porque então, que negócio começou a ter uma proporção de que eu enchia muito a geladeira de doces, que é a geladeira para o pessoal colocar marmitas, né? Essas coisas, muitas pessoas levavam comida. E a minha mesa, a minha aba onde eu trabalhava, ficava com os doces que ficavam fora da geladeira. Então, realmente, eu estava me excedendo, né? Mas era algo que estava me dando mais retorno do que o meu trabalho. olha. E aí foi quando eu decidi primeiro trancar a faculdade. Foi a minha primeira decisão difícil, porque foi o motivo pelo qual eu comecei. E era algo que eu estava sentindo que eu estava retrocedendo. Mas eu pensei, o que está me dando retorno? Agora, é a faculdade ou é os dois? Se ficar aquele negócio, ai, tô gostando disso, as pessoas me elogiando e tal. E aí eu decidi continuar vendendo.
E aí, como foi ficando dessa proporção, aí começaram a querer proibir que eu vendesse. E aí até que chegou um momento que, de fato, eles proibiram. Mas eu continuei levando a minha bolsinha térmica, eu tinha uma bolsa assim, mais ou menos desse tamanho, que eu levava e botava embaixo da minha mesa. E aí eu encontrava o pessoal no horário do almoço. Eu, gente, eu vou almoçar a tal hora no Pra fazer refeitório. ali o Aí contrabando. eu vendia ou no refeitório ou lá fora, né? Que o pessoal ia, a gente ficava o dia inteiro dentro da sala lá com ar-condicionado, a gente queria pegar um sol. E aí eu ia com a minha bolsa lá, já encontrava o pessoal e parecia até aqueles viciados, né? Esperando o horário pra poder pegar o doce. Aí era muito engraçado e aquilo ali foi me deixando triste. Porque eu não tava mais me sentindo feliz eu não tava mais vendendo. Né? Eu não tava conseguindo ter aqui, por mais que eu ainda continuasse vendendo em horários que não fosse ali do meu trabalho, não estivesse trabalhando, a renda diminuiu. Eu tava vendendo em menos quantidade. Sim, que você não podia vender na mesma Sim, aí foi quando proporção. eu decidi abrir uma tenda na minha casa. E foi onde abri a primeira loja. Era uma tenda que eu abri os finais de semana. Eu falei assim, não, tem que continuar ganhando o que eu ganhava. Aí eu comecei sábado e domingo trabalhar nessa tenda, com os meus bolos no pote no isopor. Só que eu vendia muito pouco. Muito pouco Porque no mesmo. caso era em outro lugar, porque você começou ali É, no seu é trabalho. como falam, né, que a gente em casa não tem. Como é que fala? Até é bíblico isso, que. Ai, como é que fala que a gente tá não tem muita honra? Como é que fala? As, tem duas coisas que. Tem o santo de casa não faz milagre, que não é bíblico, mas a Bíblia fala, né? É, E tem um outro, ai meu Deus, que é. Eu esqueci agora o ditado, mas é que a gente é desonrado. Tipo Jesus, né? Jesus ele não foi honrado na sua não, terra. isso, Ele foi desonrado. Foi o lugar da isso, sua. isso. Aí ali Onde onde as eu pessoas menos morava, acreditavam nele. eu vendi um bolo baratinho, um bolo a R$ 4, um potinho, e assim, o Paulo não começou a vender bolo assim do nada. Então eu vendia, o meu melhor dia de venda, eu vendia 10 bolos. E eu ficava de 9 horas da manhã até as 9 da noite, o horário que o mercado estava em funcionamento, que era do lado do mercado. Sim, E eu tava ali. E aí aquilo foi me desanimando. Por mais, eu sempre tava lá. Mesmo me vendendo pouco, eu tava lá sábado e domingo, sábado e domingo. E durante a semana fazendo lá minhas vendas, mas eu comecei a ficar muito triste, porque tava me trazendo felicidade. Igual você falou, nem sempre é sobre o dinheiro. sim. Também é como a gente se sente. E eu era muito feliz em ouvir as pessoas elogiando. E Te falando, dava você tem que ser. satisfação. Me dava muita satisfação. Então eu comecei a pegar muita paixão pelo que eu estava fazendo. Aí já não era mais a necessidade, era a Sim. paixão pelo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a questionar muito com o marido, poxa, eu não tô feliz, eu me sinto frustrada, porque eu parei a faculdade, eu tranquei a faculdade, e agora eu não tô conseguindo vender mais e tal. E na época que isso estava acontecendo, estava passando uma novela que era Maria da Paz, não sei se alguém já assistiu, que ela Ah, vendia é. bolo. Isso aí. Gente, parecia assim, tudo era um sinal. Eu falava assim, tudo é um Caraca, é mesmo, sinal. que a personagem principal da novela era a boleira de mão cheia, né? Isso, e que ela fazia muito sucesso pelos bolos que Isso. vendia. E aí o pessoal lá me chamava de Maria da Paz. Ficava zoando, e eu tenho a Tati, o nome dela. Ela me incentivava muito lá. Ela trabalhava comigo, ela falava assim, Pão, você tem que sair daqui e abrir o seu negócio, você tem talento, vai atrás, você vai ser uma mulher de sucesso. E eu não acreditava nisso, né? Porque como que eu ia começar um negócio vendendo um bolo? Mas eu comecei a acreditar, né? Eu olhava assim a minha garagem, pequenininha. Aí eu falei assim, ai meu Deus, e se eu abrir um pontinho aqui? Né? E se aqui virar o meu ponto de bolo? Aí eu começava a fazer os cálculos de quantos bolos eu tinha que vender por mês. E tirando os insumos ali, o que eu precisava comprar, quanto que ia sobrar para mim. Então, quanto que eu precisaria vender para conseguir o meu salário, pelo menos? Se eu conseguir pelo menos o meu salário, eu já estou no lucro. Porque eu Sim. estou fazendo o meu próprio dinheiro. E a tendência seria crescer, né? Assim, não acreditava muito no momento. Daquele ali, né, que a gente se vê muito pequeno, sem recurso, a gente acha que não é possível. Mas eu falei, eu vou largar o meu trabalho. Foi dentro desse contexto que Desse você. contexto que eu decidi largar o meu trabalho. Só que todo mundo vai achar que eu era maluca, né? Primeiro que onde eu morava é o bairro do Pantanal. Não sei se você conhece, alguém conhece. Alguém que deve estar assistindo deve conhecer, um bairro que hoje é uma comunidade, infelizmente.
mas estava muito perigoso. E era um bairro que nada dava certo lá. Era um bairro bem pequeno, que não tinha lojas, não tinha nada. Então, assim, não era bem longe do centro. Eu falei, mas eu pensei, talvez, se eu crer, ter fé, fazer o meu trabalho, Deus pode abençoar. Né? E fui acreditando nisso e comecei, ainda trabalhando, né? A gente começou com 13º de dezembro. Eu bati a laje da garagem, que era aberta, né? Ela só tinha as paredes, era aberta. E aí eu bati a laje com o dinheiro das férias em janeiro. Eu fiz o esboço, tudo da nossa loja lá, que é hoje, que hoje ela é pequena, mas é bem bonita. E fui sonhando, e nas férias, que eu tava ali mais perto, vivendo aquele momento ali, eu fui tendo mais certeza do que eu queria. E foi quando eu decidi voltar das férias e pedir minha demissão, que foi em fevereiro de 2020. Aí você voltou das suas férias, pediu demissão. E Eu como que foi pedi. esse. Porque assim, as pessoas. Sempre que muitas vezes o empreendedor, a empreendedora, ela que vem da CLT, né? E às vezes vem de um ótimo emprego, como você falou, era um bom trabalho, né? Sim, é muito Pessoas bom. queriam estar ali no lugar em que você estava. Mas ele começou a limitar o seu negócio, e o Meu seu negócio. negócio começou a ser uma prioridade para você. Sim, É, como que foi para você, Paloma, lidar com essas críticas? Por quê? Talvez a gente esteja aqui falando a mulheres que estão exatamente nesse momento. Olha, eu tenho aqui um negócio que está crescendo, porque você viu ali uma projeção dentro sim, daquilo que você estava fazendo e aquilo começou a gerar no seu coração paixão, que era algo que você passou a perder pelo seu trabalho que você já tinha, né? E passou sim. a crescer. Muito engraçado, né? Porque você nem Muito. tinha experiência com doce, começou a fazer, arrasou, fez melhor do que todo mundo Sim. ali, ficou famosa E ali sem no. cursos, tá? no- Sem nada. Cara, uma coisa que só Deus pode fazer Só. realmente, né? E lidar ali, porque às vezes as pessoas acham, pessoal, que você vai ter. Você vai tomar uma decisão na sua vida de deixar o seu emprego, que é uma segurança, que a gente preza muito pela segurança, pelos direitos ali, você vai ter 13º, férias, etc e tal, é, para o negócio, né? Às vezes você não vai ter ninguém que vai te apoiar nessa decisão, porque de muita coragem, é uma coisa bonita, é bacana, mas não é fácil quando você é a pessoa, né? Não. Tipo assim, de as pessoas, não, não, eu acho que você tem que fazer isso aí mesmo. Como que foi essa questão pra você? Você teve apoio da sua família, de amigos, ou, não, você é doida, você é Não, maluca fazer a isso? maioria, até pessoas que nem falavam comigo, eu só ouviam as fofocas, né? De que a louca vai largar o trabalho para abrir. E quando as pessoas passavam em frente, que a loja. Eu sou muito caprichosa, né, em tudo que eu faço. Sempre foi assim. Eu tenho esse negócio de tudo que eu tenho que fazer bem feito. E aí a loja começou a ter, mesmo pequena, ter uma aparência bem bonita. E as pessoas passavam, tipo assim, aqui nesse bairro? Por quê? Qual sentido? É doida? Então as pessoas realmente eram um pouco agressivas nesse sentido. E a minha família, como, não dá para entender realmente quem tá de fora, assim, não consegue entender principalmente quando nós somos mulheres, né? Porque um homem fazer isso é mais tranquilo, ele consegue outro emprego fácil. Sim, vai, se não der certo Tudo é depois. certo. Para a mulher já fica um pouco ali mais limitado. Então, né, nós somos julgadas, né? De ela vai dar conta, ela vai conseguir, ela vai. Já tem responsabilidade da casa, porque a mulher ainda tem essa sobrecarga mental e emocional, além de tudo que a gente tem que fazer. Então, eu não tive apoio, mas meu marido falou: se você quiser, vai. Aí eu fui. Fui, Com a cara e com a com a coragem. cara e com a coragem, tomei minha decisão, fui lá conversar com o meu gestor. Ele me ajudou, né, inclusive, e me desejou boa sorte. E graças a Deus, foi a melhor decisão da minha vida, mas foi a mais desafiadora, que foi exatamente no ano da pandemia. Caramba. Então eu estava com todas as incertezas ali, inseguranças, né, do que ia acontecer. Se eu já achava que seria difícil antes da pandemia, com a pandemia eu achava que seria impossível ter sucesso. Mas eu pensei, tudo bem, eu coloco o currículo de novo.
Se for o caso, né? Se não der certo, eu coloco o currículo de novo. Mas, na verdade, a vida ali estava muito incerta, né? Naquele que a gente via muitas Sim, pessoas morrendo. Então, só que eu acredito que o meu negócio também deu muito certo por causa da pandemia. porque E foi ali basicamente o mesmo período, né? foi o Você, mesmo você período. pediu demissão do seu trabalho no ano Foi que começou a isso, eu pandemia. pedi antes de saírem as especulações. Foi antes do carnaval, então eu já tinha assinado no início de fevereiro. E aí depois, em março, que era o último que eu já ia sair, começou as especulações e que vai ter que fechar tudo, o pessoal vai ter que ficar de quarentena. E eu pensei, como que eu vou inaugurar uma Já loja? vou começar um negócio diante dessa luta. Tipo assim, já não bastava as lutas que tinha, né? Aí Ainda também. mais isso. Eu já tinha tomado uma grande decisão. E aí as pessoas, além da minha própria insegurança, dos meus medos, ainda tem o julgamento das pessoas. Eu falei que não ia dar certo. Falei que não era pra você ter saído. Por que você pediu demissão? E aí você acaba tendo que lidar não só com as falas das pessoas, né? Mas com. Você começa a se culpar. Porque, tipo assim, naquele momento, realmente. Eu lembro, a pandemia foi um período em que é, é, a gente não sabia do dia de amanhã, realmente. Ah, Sim, vai fechar, as coisas não vai fechar, como é que vai ser? Eu lembro que só um pouco depois as pessoas começaram a usar máscara, e foi aquela coisa, vai fechar mercado, as pessoas ficavam naquela loucura de. é, é, tem que comprar coisa para dentro de casa porque vai sim, fechar tudo e tal. Imagina você que trabalhava com coisas de comer, né? Com doces, tipo assim, vai fechar o mercado, vai fechar a loja. Vou fazer o quê, né? Para viver um grande desafio. Tipo assim, ali naquele momento você teve que, assim, de fato, fechar os seus ouvidos ali, fechar os seus olhos para o que estava acontecendo, para as especulações, né? Que é algo que toda empreendedora, de certa forma, tem que fazer. Em dado momento, ou você acredita no seu negócio, ou ninguém mais vai acreditar. Ou você vai ali fechar os seus ouvidos, os seus olhos para todo mais negativo que as pessoas tiverem de dizer, porque uma coisa é certa, né? Pontos negativos e desvantagens todas as pessoas vão enxergar. Mas se você não enxergar valor, né, e tiver paixão por aquilo que você faz e acreditar que vai dar certo, quem é que vai? sim. Né? Quem é que vai? E deu muito certo. Então você tá Deu. lá de E pé. de uma coisa ruim, né, que poderia, a gente pode imaginar que só estava acontecendo coisas ruins, aí veio uma luz, né, ali no meio, que graças à pandemia eu tive uma maravilhosa Páscoa, que talvez não, eu tenho certeza que não seria do jeito que foi se não fosse a pandemia. Eu teria vendido, acho que 5 vezes menos. E aí, graças à pandemia, não que seja coisa boa, tá? Mas Querendo ou aquele não, episódio impulsionou, né? Impulsionou o impulsionou as minhas seu vendas. negócio. E eu tive uma ótima parte que eu consegui finalizar algumas coisas que precisava para minha loja, que eu não teria sido possível, E né? muito Com doido, né? alguns Porque recursos. em questão de, tipo assim, um mês, dois, você ficou do medo extremo de Não, eu dar tudo vivi errado. 30 dias, porque a Páscoa foi em abril. Eu vivi os piores 30 dias ali da minha vida, uns julgamentos de que não ia dar, eu não ia conseguir inaugurar, eu já tinha marcado uma data. Então, Ao sucesso, porque aí você viu que com a Páscoa foi vendendo mais e mais, e é muito sobre isso, né? O empreendedorismo é muito sobre isso. Empreender é sobre isso. Você faz vários planos e às vezes vem, todos os seus planos vão por água abaixo, mas ainda assim, se você não desistir, coisas ainda melhores podem acontecer. sim, eu costumo falar também que empreender é como você saltar de um avião e começar a colocar o paraquedas no meio, ali, você tá tentando sobreviver, será que vai dar certo, será que não vai? E tentar o máximo ali. Então é aquela emoção, né? É emoção. Emoção, e eu acredito que foi ali o grande test drive, porque se você viveu ali já no início, né, da pandemia, e foi um sucesso, a partir dali você já estava muito mais preparada para qualquer luta que viesse depois, né? Não, vai ter Porque. outras lutas depois também. E sobre essas lutas, Paloma, que você certamente viveu, né? Porque foram aí. Você viveu. Vamos dizer assim que a gente pode dividir o seu negócio em dois tempos, né? Esse em que você estava trabalhando ali, conjugando com uma jornada de CLT e tudo Que, mais. inclusive, muitas empreendedoras hoje funcionam dessa maneira, Sim, ainda trabalham no CLT e trabalham no seu próprio negócio. tem a jornada. Aí vem família, aí vem filho, aí vem. Que são diversas jornadas, né? Mas essa primeira estação e a segunda, depois que você abriu a sua loja Sim, e começou ali a viver um. Porque acredito que quando você abre de fato ali a loja e assume aquilo como uma única atividade da sua vida, né? Que foi o seu caso,
várias outras responsabilidades, pressões começam a acontecer que antes não necessariamente você tinha, porque querendo ou Sim. não, você tinha ali uma segurança antes, né? E agora não mais. Houve algum momento de lá pra cá que você pensou assim, cara, eu não queria mais, você pensou em desistir, ou achou, cara, não sei se vai dar certo. Essas mulheres que me procuram, elas falam que o desafio que elas passam é ter essa constância de não pensar, de estar sempre animada, de estar sempre ali disposta a fazer. Só que eu também passo por essas dificuldades. Eu penso em desistir diariamente. As pessoas que estão lá em um lugar já muito alto, a gente acredita que elas não têm dificuldades, mas é porque não é mostrado. Não é falado. Não é falado sobre as dificuldades, né? Sobre o que acontece, os bastidores. Então a gente acredita que é difícil só pra gente. É. Muitas vezes eu pensei que são realmente, eu falo, sempre eu tenho falado, isso tem ajudado outras mulheres quando eu comecei a contar as minhas dificuldades. Porque elas pensavam assim, não. Então, é possível para mim. Poxa, se ela vive isso, Se hoje ela tem 3 lojas e ela passa por isso, então é possível, porque eu também faço. E aí acha que não é possível, porque realmente é, as pessoas não contam as dificuldades, né? Só conta ali as vitórias, o sucesso. Mas eu acho muito importante ser falado o quanto é difícil empreender, o quanto é doloroso, principalmente para mulheres. Porque hoje a minha empresa, eu sou minha única sócia, né? Eu e Deus, né? Ele é o maior sócio. Mas as pessoas acham que o meu marido é o dono da empresa. Inclusive, já teve pessoas que foi na nossa loja e os meus colaboradores que falaram assim, essa loja aqui é do Barradas, e conhece ele como Barradas, que o sobrenome é dele. sim. Conhece como Barradas, mas a mulher dele que fica aqui. Como assim? Se eu fosse funcionária do meu marido e não Tirando ali o seu mérito como quem a batalhou. CEO, quem batalhou, quem não desistiu, quem foi criticada, quem ultrapassou os meus próprios limites, inseguranças e medos. Então, eu acho que eu tenho esse pensamento diariamente, tá? De desistir. Só que o que muda é o que eu decido fazer. Eu decidi que eu ia fazer o meu negócio dar certo. Eu decidi que eu precisava crescer, que eu precisava fazer a Barradas ser reconhecida, a Barradas ter um nome, e isso dependia exclusivamente de mim. Eu não dependia do meu marido, eu não dependia do fulano que se fosse acreditar ou não. Quem tinha que acreditar no meu negócio era eu. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, eu tento lembrar do que eu já enfrentei. Como que foi aquela primeira sensação e eu consegui? Parece que o mundo vai acabar realmente. Que a gente não vai suportar. Porque realmente começar pequeno, começar com poucos recursos, é mais doloroso. Sim. É mais difícil. Só que é possível. E não vai acabar o mundo com Vai aquele passar, né? momento. Vai Vai passar, passar. mas a gente tem essa sensação. Então, muitas vezes, eu falo até mesmo com as pessoas que trabalham comigo, gente, hoje eu tô com vontade de entrar num buraco e sumir. Se eu pudesse voltar a ser CLT, eu tenho esses pensamentos. Eu sou ser humano, todo mundo tem. E as pessoas não acham que eu imaginam, não né? tenho. Tá tudo bem, ela é um Não tá sucesso. tudo bem, não tá tudo bem. Eu sou mulher, não tá tudo bem. É verdade, né? A gente que é mulher, você Tem muitas emoções, tem várias muitas vozes da sensações. cabeça. Então, é difícil ser mulher pra caramba. É, Ser eu. mulher empreendedora é mais difícil ainda. Então, é possível a gente conseguir vencer esses pensamentos. E eu falo sempre isso para as minhas seguidoras que me acompanham lá no Instagram, que são mulheres empreendedoras também. Eu falo, olha, eu acordo desanimada. Aí eu até coloco uma musiquinha, tipo, dançando lá, viu? Eu não falava antes, agora eu até danço. Olha só. Eu coloco uma música lá e falo, gente, eu acordei desanimada, minha vontade era ficar na cama, mas eu decidi que eu vou ter um dia bom. É isso. Eu decidi que meu dia vai ser abençoado. Eu decidi que eu vou realizar o que eu me programei e me coloquei para fazer. E isso é tão fundamental, né? Sim, Porque. e aí eu não tenho vontade para ser como você consegue ir para academia, porque ainda tem a mulher que a gente precisa manter a boa forma. Exatamente. Né? O homem engorda, tá tudo Todas bem. as cobranças que a gente mesmo tem, né? Que não precisa nem de ninguém falar, mas que a gente quer se sentir bem, né? Afinal de Sim. contas, você tem ali um negócio, Porque tantas coisas, vai ficar.
Quando eu Esqueça de comecei si. a empreender, eu engordei 10 quilos. Comecei a me alimentar muito mal. Não fazia, eu sempre fui uma pessoa de fazer atividade física, mas com a Foi. dependência eu ali no operacional, porque por muito tempo eu trabalhei sozinha. Eu começava a minha produção 4 horas da manhã para abrir a loja às 1. Então eu produzia de manhã para 1 hora da tarde a loja estar aberta. E eu que atendia, né? Eu era vendedora, Caramba! a confeiteira, a contadora, Você era barrar das marketing. profissões. Então eu não tinha tempo para mim, né? Eu esqueci a Paloma. Esqueci meu casamento, porque eu não tinha, eu ficava muito cansada. A gente não saía. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e tenho constância. Eu acho que esse é o segredo, do sucesso da Barradas hoje. A minha constância e a minha disciplina, porque por uns 2 anos eu não ia em nenhuma festa da minha família. Aniversário, porque a loja dependia 100% de mim. Para abrir, funcionava comigo. Então, eu não falava assim, eu vou fechar minha loja não vai funcionar hoje porque eu tenho um aniversário. Sim, acabava Não, que eu você. achava que isso era muito desrespeito com o meu cliente. Se a loja diz que funciona de segunda a segunda, eu tenho que funcionar de segunda a segunda. Só que isso naquele momento ali dependia totalmente de você. Totalmente de mim. E isso é uma coisa que é até interessante você falar, Paloma, porque a empreendedora, quando ela começa, normalmente o negócio é ela, né? Tipo Sim, assim, você conta aí que você tinha várias funções dentro do seu negócio e, de certa forma, essa transição de crescimento do negócio para o delegar, porque é algo muito importante, né? Para a empreendedora é saber delegar. E esse momento, porque o empreendedor também tem medo de confiar, porque a gente sabe de tantas coisas que às vezes acontecem, né? Você fica desconfiado da sua sombra ali, porque as pessoas lidam com dinheiro, querendo ou não, a sua imagem que está ali no que você está vendendo, é o seu nome, é tudo aquilo que você empenhou toda a sua vida. Você empenhou sim. toda a sua vida de dedicação. Como que foi esse período de crescimento para você quando você enxergou, cara, eu não estou vivendo, eu tô, não tô, tenho um marido, tenho uma família. Como que foi para você entender que ou você delegava ou você porque esse é um rompimento do crescimento, né? O crescimento inicialmente ele acontece de maneira desordenada, tipo, cresceu, bum. Sim. E agora, o que eu vou fazer? Já que cresceu, o que eu vou fazer na minha vida? Porque senão você vive em prol do negócio, E né? quando a gente cresce, a gente não sabe nada. A gente não sabe de gestão. Eu não sabia gestão de pessoas, como gerir o meu negócio, de como, o que que era conta PJ, conta PF, o que que era? Eu não sei, né? Então, quando deu esse boom nas vendas, eu trabalhei ainda por uns 11 meses nessa rotina de Direto. sozinha, direto. E aí eu vi a necessidade primeiro de colocar alguém na loja. E aí eu coloquei até minha cunhada, né? Foi a primeira pessoa que eu coloquei lá para trabalhar comigo. E aí era mais tranquilo porque era uma pessoa de confiança, né? Eu achava, não, minha cunhada tá lá, mas ainda assim a gente não confia que a pessoa vai fazer igual a gente. É, E ainda tem esse problema. Então, delegar realmente é muito difícil. As pessoas, a maioria das pessoas que eu converso dizem que tem muita dificuldade para delegar, e eu acho que é aquilo que atrapalha realmente, porque eu pensava que quando eu colocasse alguém na minha cozinha, que depois foi o meu segundo desafio ali para delegar, eu achava, eu não, as pessoas falavam que eu roubar as minhas receitas e eu começar a fazer para vender para elas. Porque ainda vem as pessoas, né, falando. E a minha família achava que eu não estar no operacional era eu dar um tiro no meu pé. ia comprometer o seu negócio. Que começar a dar tudo errado, que as pessoas iam me roubar, que não sei o quê, que a cozinha só funciona direito se eu tiver. Aí a gente já fica. Tem até um ditado que as pessoas usam que. Quando não tá na casa, o rato faz a festa, um negócio assim. Mas também tem outro que A gente tá ótimo de ditado dono hoje. o dono é a cabeça, não sei, é um ditado aí, eu não lembro, que é o olho do dono é E que a engorda do o gado. gado. Isso, Isso, pronto. isso. E se eu não estivesse lá, ia tudo desandar. Aí eu começava assim, não posso sair. Então, além de eu já ter as minhas limitações, de achar que não ia dar certo se eu não tivesse, as pessoas falavam isso, me julgavam se eu não tivesse. Ou seja, você tinha aquela pressão
querendo ou não, da sua família, porque você nunca estava em nada. Ao mesmo tempo, eles mesmos falavam que Eu se não você não podia estivesse, largar. oh meu Deus, e agora? O que eu faço, então? O que é o certo? É difícil. Mas aí eu teve uma grande oportunidade na minha vida, que foi a minha primeira filial, que ela fica lá no Gramacho. Minha primeira loja instagramável. Foi uma oportunidade, um ato de fé que eu tive no ano de 2022, quando apareceu essa oportunidade de alugar essa loja. E a gente conseguir fazer uma loja, porque essa primeira loja minha, ela é delivery e retirada, ela não tem. Que é onde você. Que era onde Comecei. a sua garagem, onde era a Isso, sua garagem. isso. Ela é uma loja pequena, né? Até hoje, ela tá lá, vai fazer 5 anos, pra honra e glória de Deus. E aí eu tinha um grande desafio que era ter uma loja que ia conseguir receber pessoas. Ter um lugar acessível, porque as pessoas tinham medo de ir na minha loja. Que eu comecei a usar o Instagram, e aí pessoas que não Queriam eram ali do saber onde bairro era. queriam conhecer, porque a loja no Instagram, apesar de ser pequena, ela era bem bonitinha, ela é bem bonita. E aí as pessoas queriam conhecer. Inclusive, foi um dia que eu chorei muito, eu comecei a me lamentar com Deus, que eu estava produzindo, e aí me chamaram, que eu ainda fazia muito parte da cozinha em 2022, me chamaram e falaram assim, olha, tem uma pessoa que é sua fã, e veio te conhecer. Ela é de. Eu não sei se era Bangu. Só que ela tá chorando muito porque ela acabou de ser assaltada. Oh, meu Deus. Ela foi assaltada, tipo, acho que uns 4 metros da loja, mais ou menos. Ela foi assaltada vindo pra conhecer minha loja. Tipo, ela veio de longe pra poder me conhecer, conhecer a loja e passar por um momento desse. Ela tava muito assustada. Imagina, porque eu já passei Sim. por assalto e é complicado. Sim. Mas eu ficava me lamentando com Deus. Poxa, eu queria tanto um lugar acessível para as pessoas conhecerem a minha loja sem problema e tal. E aí apareceu essa oportunidade, aí foi quando eu comecei a orar muito para Deus ajudar e abençoar. E graças a Deus a gente conseguiu pegar essa loja. E foi aonde a Barradas Porque né, essa foi a sua primeira decolou. expansão, né? É, Saindo do lugar onde você estava e indo para um outro local. aí foi aonde a Barradas decolou. E aí, quando eu peguei essa loja, ainda demorou uns 2, 3 meses para ficar pronta, eu tinha que montar uma equipe. Eu não tinha uma equipe, era a Paloma a equipe, era Você eu. foi com a tua cara e com a coragem, literalmente, na fé mesmo. Eu ainda não tinha uma equipe. Como que eu ia atender duas lojas? E eram perto uma da outra, né? Porque a loja, a primeira no Pantanal, a outra era no Gramacho. Por mais que fosse perto, a produção ia aumentar, Sim. né? Então eu pensei, preciso contratar alguém. Foi quando eu contratei realmente uma pessoa que não é da família, inclusive está comigo até hoje. Nossa, que bênção. Foi minha primeira funcionária, assim, eu posso dizer, porque família é funcionária, mas, né, é Sim, família. você tem aquela diferença, né? Diferente. E aí eu ficava com muito medo, né, de passar, achando que a pessoa não ia aprender. E a pessoa que. Sempre as pessoas que começaram a trabalhar comigo, eu já não sabia delegar. Eu já não sabia ali, era uma coisa que eu estava aprendendo junto. E elas achavam que era muito difícil fazer os doces. Elas falavam que não ia ser possível, que elas não iam aprender a fazer igual a mim, que não sei o quê, elas ficavam com medo e tal. Eu falei assim, gente, vai dar certo. Confia. E eu não confiando, né? Eu falando confio e não confiando. É E porque era um aí os desafio para meus todo doces são mundo. bem bonitos, né? E as pessoas sempre falavam dos doces, então as pessoas já chegavam, queriam muito trabalhar na Barradas, mas já chegavam com medo de não conseguir fazer. Então, quando isso foi desbloqueado, e aí eu tirei esse negócio, gente, não é assim a pessoa vai roubar minha receita e começar um negócio. Porque um negócio de sucesso não é só a É, receita. tem muitas coisas, Será muitas que elas coisas. vão aguentar o que eu aguentei? Não é fácil. E é Então, aquilo, né? Se você acredita nisso, você nunca vai crescer. nunca vou crescer. Porque você vai ficar sempre presa na ideia fixa de que alguém vai fazer algo para te prejudicar e tudo mais, quando na verdade, se você em algum momento não confiar, Sim, meter as caras e for eu ia ficar para sempre na minha na lojinha, sua na lojinha, garagem, e fazendo tudo sozinha, e muito sobrecarregada e cansada, e dormir com as minhas costas ardendo de dor, porque trabalhar na cozinha não é fácil, é, ficar ali em pé e depois ficar em pé na loja. Então, e era sem desfrutar do e seu sem trabalho, porque desfrutar, porque eu você. não ia poder sair. Exatamente.
E quem empreende normalmente tem sempre uma fase difícil, que é a implantação do negócio, até que aquilo ali cresça e tudo mais, mas todo mundo que empreende quer também desfrutar de uma qualidade de vida, Porque de. eu acredito que muitas pessoas, eu ouço isso muito, né? Que as pessoas começam a empreender querendo ter um horário mais flexível. De início é Ai, totalmente o nossa, contrário. eu falo, você não sabia nada. Porque de início a flexibilidade é você não conseguir ir, tipo, sair do teu negócio, né? O Daquela primeiro vida ali. desafio é você conseguir sair daí. Se você tiver uma hora, você conseguir ser uma hora, você já venceu. Já É, pode ver. é muito desafiador, né? E como que você consegue hoje, você passou por toda essa fase, né, o Paloma, de conseguir delegar, de romper, de ter negócios fora aquele que você já tinha ali montado, que era a sua segurança, né? Como que é hoje para você equilibrar todos esses pratos? Porque você tem hoje 3 lojas, não é isso? Sim, São são 3 docerias. Hoje como que você faz para. Porque hoje ainda é mais coisa, né? Então são 3 docerias, tem a sua vida pessoal, eu vejo que você é bem ativa no Instagram, nas redes. sim. Como que você hoje faz para equilibrar todos esses pratinhos? Você tem uma rotina pré-estabelecida, você tem pessoas para te ajudar, você tem uma rede de apoio. Como que é isso para você hoje? Então, começou eu não sou uma pessoa de que anoto tudo. Eu acho que pra mim eu falo assim, não dá tempo. A gente acha que não dá tempo de anotar, não dá tempo de fazer. Então, se eu parar aqui para escrever minha rotina, que eu acho que é bem mais fácil se realmente você parar para escrever a rotina, mas eu achava que eu não tinha tempo, então eu tinha que ir fazendo. E o meu Instagram, aquela rotina ali com o Instagram, aconteceu muito natural. Foi uma conexão com os meus clientes e seguidores que aconteceu de forma natural. E eu me vi já numa nova função que eu não podia deixar de estar ali. Não bastasse todas as outras. Não bastasse ter que gerir 3 lojas, uma cozinha de produção, que a gente tem uma cozinha só que faz distribuição para as 3 lojas. Então eu pensei, preciso de mais alguma coisa, né? Nunca é demais, né? Ter mais um trabalhinho. Mas hoje eu consigo porque eu deleguei. Eu tirei aquela crença, né, de que só vai funcionar se eu tiver. Então hoje eu confio na minha equipe, Sim. né? Eu tenho que treinar a minha equipe. Hoje a minha cozinha deve ter uns 15 dias ou mais que eu não piso lá na cozinha. E ela funciona todos os dias. Nossa, que vitória, né? Não, é algo que eu achava que era impossível de acontecer. Que incrível. É muito incrível e que muitas confeiteiras ou donas de restaurantes acreditam que isso não é possível. É possível, sim. É possível. E eu falo sempre para todo mundo que a gente precisa delegar. É a virada de Vai, chave. virada de chave, É a virada de chave para você crescer. Se para você crescer. quiser ficar naquele negóciozinho ali, né, o seu negóciozinho pequeno, permanece sempre legal. Agora, se você quiser crescer e ter uma vida de mais qualidade, porque, por exemplo, toda vez eu já tenho essa consciência. Eu inaugurei a nossa terceira filial agora em janeiro. Então, eu fiquei uns 3 meses sem ter uma vida. Porque são fases, né? São fases, a gente tem que entender o momento ali que precisa de mais dedicação, que precisa que eu treine melhor a minha equipe, que eu fique ali observando, porque é um novo ambiente que eu preciso conquistar. Né? Então, Sim. após aquilo ali, aí eu já consigo equilibrar as coisas. Aí eu já, inclusive, até registrei que eu fui passear, tive aventuras, assim, eu não consigo viajar ainda. Né? E claro, eu chego em casa trabalhando. A gente não para. A cabeça do É. empreendedor, da empreendedora, é o tempo todo. E é engraçado porque eu até falo, meu marido, ele chega, ele não trabalha comigo. Né? Ele me ajuda, às vezes, a comprar algumas coisas no mercado, fazer reposição, mas ele não é remunerado, ele é meu funcionário. A Ele tem o família trabalho sempre dele, entra ali. ele tem o trabalho dele. Mas assim, é muito bom, porque ele chega do trabalho, ele toma banho e assiste televisão. Sim. Né? Você vê a Pronto. diferença, né? De quem empreende, você continua ali Porque, como ligada, eu vendo as falei, na demandas. época que eu engordei 10 quilos, agora tô sendo uma luta para perder, a responsabilidade da alimentação parece que é só da mulher, né? A gente tem que fazer comida, a gente tem que cuidar da casa e tal. Então, se eu não fazia comida, porque não dava tempo mesmo, a gente pedia lanche. Começou fast food, muito, muito. Meu Acaba colesterol lá em vai. cima. E aí, a responsabilidade era minha. A gente já se alimentando mal.
né? Inclusive, quando a gente ia conversar, por mais que fosse sem maldade, não é que ele tava reclamando, mas ele falava assim, a Paloma não faz mais comida. Acaba recaindo tem aquele peso ali, né, da E a mulher gente, que aí, aquela sobrecarga emocional, né, que a mulher sempre tem em todo momento. E a cobrança de que a culpa é minha. A gente está se alimentando mal, a culpa é minha. E aí hoje, esse ano, eu consegui de novo voltar a fazer comida em casa, que eu não conseguia chegar cedo. Tava chegando na minha loja, fecha às 11. Eu chegava em casa às 11h30, meia-noite. Isso por um bom período. Mas aí eu retornei, agora eu consigo chegar cedo. Tem dia vai que eu se não vou à reorganizar. loja. Mas é assim, ele chega, ele toma banho e senta. Eu chego, não sei se eu faço a comida primeiro, se eu tomo banho. Aquele perrengue, Aquele aquela coisa. perrengue. Aí eu vou, faço comida e eu olho no telefone. Aí a comida que ia fazer, não sei, em 40 minutos, eu faço em 1h30, 2 horas. São Preparando, vendo loja, porque as lojas estão funcionando, não tô lá, mas estão funcionando. E assim, infelizmente, ainda tem momentos que os vai depender muito do nosso ok. sim. E ali também tem as redes que eu tenho que estar alimentando, mostrando a minha rotina. Então, São muitas eu microtarefas em ainda que estou você vai. equilibrando os pratos, Mas que sabe? bom, porque Mas a está gente bem vê, encaminhado. você percebe que, cara, de quem não conseguia parar em casa ou respirar, você hoje está vivendo uma nova Sim. fase, eu acredito que é uma questão de tempo Eu não mesmo. poderia estar aqui hoje. É, Se não... não, porque, jamais. tipo, no meio do dia, né? Não tem, não Cara, tem que como. incrível a sua história, Paloma. Queria te agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, por partilhar sua experiência do seu negócio, né? Tenho certeza que muitas mulheres que talvez hoje, e ainda mais nessa área, né, de doces, eu tenho certeza que muitas mulheres foram impactadas com a sua história, se enxergaram, né, na sua história, talvez de ter vivido aí essa transição do CLT para ter um negócio, para viver do seu negócio, um negócio bem sucedido, dos desafios que você teve. Então, queria te agradecer. Eu que Muito obrigada e queria agradeço. pedir para a gente encerrar aqui o nosso podcast, o nosso episódio do dia de hoje. Queria que você desse aí uma mensagem para as mulheres que estão nessa fase de começar a empreender. O que você diria para essas mulheres que estão no início e que elas possam aí prosseguir seguindo o seu exemplo? Olha, eu diria para essas mulheres que comece. Muitas vezes eu pensei em não começar porque eu não tinha todos os recursos. Eu não tinha. Muitas pessoas começam do zero. Tem pessoas que são agraciadas por Deus e começam já com um negócio mais alavancado, mas para começar do zero, eu sei que é muito difícil, porque eu já passei por isso. E posso dizer que é possível. Então, comece com o que você tem. Às vezes a gente acha que precisa esperar o momento perfeito. Precisa esperar ter a condição perfeita, porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E não se cobre. Eu lembro que muitas vezes eu pensei em parar porque eu achava que eu não ia dar conta, e realmente a gente não dá conta. Não dá conta. É algo que vai além das nossas necessidades. Eu me considero uma mulher muito forte. Eu me considero que não me abalo com as coisas que acontecem. Por mais. Eu me abalo sim, né? Naquele momento eu choro, mas aí é 5 minutos de choro e eu levanto e volto a fazer tudo de novo. Mas tudo bem se você não conseguir levantar. Só que o que não pode é o medo paralisar. Porque o medo vai paralisar e você não vai conseguir realizar o que você quer. Porque amanhã tá tudo bem, hoje eu não consigo fazer nada. Respeita o seu limite. Você não é uma mulher superpoderosa, por mais que nós mulheres sermos muito fortes, né? Eu tenho certeza que mulheres que empreendem, o que a gente faz, um homem não conseguiria fazer nem metade, sem ofensas para os homens, tá? Não é nada pessoal, mas é que realmente a força da mulher é algo surreal. E a mulher, ela não tá querendo ali ser melhor do que ninguém, né? Eu não vejo o empoderamento como ser melhor do que ninguém. É só a gente mostrar que nós somos capazes, sim. Nós podemos fazer, nós podemos chegar, e só depende de nós mesmos. Então, muito obrigada, gente. Foi incrível o nosso episódio hoje. Mais uma vez, obrigada, Eu que Paloma. agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Foi incrível. E que você siga sendo inspirada por essas mulheres de sucesso que estão passando por aqui no nosso podcast. Deus te abençoe.